Quero desde já agradecer pelo convite ao Inside. É sempre bom ficar mais jovem, né? Cada vez que a gente vem servir no Inside, há uma unção de trazer a gente. Aleluia. Glória a Deus, essa unção, essa graça de Deus compartilhada conosco, que nos inspira, que nos move, que nos faz cada vez ser melhor. Você crê nisso? O Senhor tem crescimento para você. Crescimento. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Não sei se você falou com a pessoa que está do seu lado. Fala aí com ela, diga boa noite. Graças, paz. Você está num lugar especial, diga para ela. Aleluia, onde está sendo ministrada a palavra de Deus. E eu creio que Deus tem algo especial para nós. Amém? 2 Coríntios capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 3. Você achou? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos construir algo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Então fica tranquilo, pessoal, que você fica ligado. Aleluia. Eu sei que o Senhor tem algo para nós. Diz assim a palavra do Senhor: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amém? Andamos na carne, você está envolvido com o corpo. Mas a sua luta não é segundo ela, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Glória a Deus. Paizinho, obrigado. Mais uma vez eu me exponho à tua unção e à tua palavra. E declaro que em nome de Jesus, a tua unção move em nós e através de nós e nos capacita para sermos e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco essa noite. Desde já repreendemos toda a oposição. Tudo que porventura se levanta contra o conhecimento da palavra, eu repreendo em nome de Jesus. E declaro uma noite livre de liberdade nos pensamentos, na alma, nos corações. Em nome de Jesus, a boa semente da palavra, encontrando em nossos ouvidos, em nossa vida, em nosso espírito, uma terra fértil para receber esta palavra e produzir fruto. Pelo poder do nome de Jesus, você diz: amém. Você está na carne. Toca aí na pessoa que está do seu lado. Você está ainda envolvido com esse corpo, mas a Bíblia está dizendo: você não luta com essas armas. Essas não são as suas armas. Alguém já disse que nós somos um espírito, e Reagan fala isso, né? Habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Nós somos, eu sempre gosto de brincar com isso, fazendo com que as pessoas se toquem. Eu cito sempre, para trazer esse entendimento, essa revelação, uma pessoa morta. Que quando você está diante de um velório, né, que Salomão diz que é melhor ir a um velório do que a um aniversário. Talvez você não concorde com isso, mas Salomão escreveu isso. Ele diz: porque no velório você vê o fim das coisas. E é verdade, as pessoas refletem muito no momento de luto, porque vê aquela pessoa ali, aquele corpo físico ali, mas aquela pessoa já não responde mais. Espiritualmente, ela não está mais ali. Fisicamente, sim, e espiritualmente não. E é isso que a Bíblia está falando. Você ainda está em carne, nós ainda estamos nessa manifestação carnal por enquanto. A gente estava falando sobre isso, né? Nós fomos salvos no Espírito. Estamos sendo salvos em nossa alma e seremos salvos no nosso corpo. O corpo será o último a ser transformado nesse processo. E fisicamente falando, nós estamos limitados nesse invólucro da carne. Mas aí o apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto dizendo: olha, nossa arma não é carnal. Nossas armas são espirituais. Aleluia. Nós não militamos segundo a carne. E aí ele diz: porque as armas da nossa milícia, as armas dessa peleja não são carnais, e sim poderosas. Há armas poderosas em Deus para destruir fortaleza, para destruir sofismas. Interessante, eu orava por essa mensagem e a gente está estudando o tema do culto foco. Nós estaremos ministrando na próxima quinta-feira. E o tema do culto foco desse mês é o livro Prosperidade Bíblica, de Derek Walker.
E ele conta essa história dessas fortalezas que Paulo provavelmente se inspirou, né? Eu jogo na conta dele, está no livro. Que ele diz que durante um tempo o Império Romano ele teve muito problema com saqueadores, com piratas, que saqueavam os navios que vinham com alimentos de Roma. E eram milhares de piratas que saqueavam constantemente, durante vários anos isso aconteceu, de maneira que eles tinham prejuízos enormes. E até prendiam alguns piratas, mas pareciam que eles se multiplicavam, matavam uns, prendiam outros, eles se multiplicando. Porque esses homens, eles saqueavam no mar e eles ficavam em fortalezas, eles tinham verdadeiras fortalezas construídas, que no momento de que eles eram perseguidos, eles se escondiam para lá, eles levavam o fruto do seu roubo para lá. E aí, Derek Walker, ele fala sobre isso, sobre esse pensamento, sobre esse sofisma, que são literalmente fortalezas construídas, para que o errado, no caso do Império Romano, o roubo, os ladrões se escondessem. E ele fala sobre esse sofisma, essa fortaleza que é construída para abrigar muitos pensamentos que não estão em linha com a palavra, muitos pensamentos que são de encontro àquilo que Deus diz. Amém? E ele diz que a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir fortalezas e anular sofismas. Ele destrói fortalezas e anula esses pensamentos que saem dessas fortalezas. Não sei se você está me entendendo. Há princípios muitas vezes errados, bases erradas que foram construídas em nossa mente, que abrigam certos tipos de pensamento que estão nos impedindo de avançar e de crescer. Se você abrir lá em Gênesis, fica tranquilo até o final, você vai entender aquilo que eu estou dizendo. Lá em Gênesis capítulo 3, alguém já disse isso, é uma verdade, você quer ver o relacionamento pleno entre Deus e o homem, é Gênesis 1 e 2, na verdade a partir do 2, quando você vê a criação do homem ali. E quando o homem é criado, ali ele é criado em plena comunhão com Deus, né? Só que, quando o homem cai no capítulo 3, Deus procura o homem e ele caído se esconde. Isso está no capítulo 3 do livro de Gênesis. Amém? Glória a Deus. No versículo, você pode ler. Aleluia. Versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, olha Deus procurando o homem. Alguém já disse que religião muitas vezes é o homem querendo procurar Deus da sua forma. Cristianismo é Deus procurando o homem, Deus procura você. Amém? Jesus disse isso àquela mulher lá no poço de Jacó, quando diz, vem a hora, mulher, e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... E ele disse para ela que Deus anda procurando esse povo. Então eu quero dizer para você que Deus está te procurando, amém? Deus está te buscando. Deus é o maior interessado em se relacionar contigo. Porque às vezes, até por inspiração muitas vezes de algumas canções, é como se nós estivéssemos rastejando diante de Deus, ou buscando um Deus inacessível, de difícil acesso. Mas na verdade é o contrário, é Deus que está buscando o homem, Deus que está procurando se relacionar com você. Deus faz um ambiente desse, prepara um culto desse, traz um ministro, uma palavra, porque Ele quer se relacionar intimamente com você. Amém? Fala para você mesmo, Deus é meu Pai, e Ele quer ser íntimo. Amém? E Ele procura o homem, a Bíblia diz, o homem vai e se esconde, e chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Onde você está? E ouvi a tua voz no jardim, respondeu o homem, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo, e me escondi. O homem que antes era corajoso, foi feito à imagem e semelhança de Deus, agora estava com medo. Amém? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Em algumas traduções traz, quem te disse que estava nu? Quem te disse que você estava desnudo? Eu quero dizer para você que Adão, ele já estava nu fisicamente, mas espiritualmente e moralmente coberto pela justiça de Deus, amém? Pela santidade em Deus, pela obediência em Deus. Quando ele peca, acontece aquilo que o diabo falou que iria acontecer. Quando ele disse, você vai comer do fruto, os seus olhos vão se abrir, é verdade. O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal, o diabo também não estava mentindo nisso. Só que agora o mal que o homem conhecia, ele não dominava. Muito pelo contrário, esse mal dominava o homem.
O homem perde a natureza equilibrada de Deus de santidade e passa a ter esse desequilíbrio do pecado na vida dele, com isso todas as mazelas. E a primeira coisa em que o homem, uma das coisas que o homem foi mais atacado foi em sua mente. Nós vemos medo no homem. A partir dali, medo entrou na vida do homem. Eu estou falando que antes de o homem pecar, o homem se relacionava com qualquer tipo de animal, gente. E não tinha medo nenhum. O homem e a natureza viviam em perfeito estado de comunhão e tranquilidade. Nenhum homem saía gritando de uma barata. Alguma mulher já fez isso? Nenhum homem saía gritando de qualquer tipo de ser, porque eles viviam em comunhão. O homem não tinha medo de nada. Pavor e medo entraram e começaram a parar a humanidade. Amém? O pecado entrou na vida do homem e ele deturpou a mente humana. E aí é isso que o apóstolo Paulo lá na frente está falando, sobre sofisma, sobre fortalezas. Que fortaleza é essa? É um sistema de crença que guarda, que contempla uma série de pensamentos limitantes e contrários àquilo que Deus diz. Um sistema de crença que foi implantado desde o início, muitas vezes até herdado dos seus pais, que também foram criados debaixo desse sistema de crença. Infelizmente, nós tivemos um Brasil, e aí esse livro sobre prosperidade financeira, ele toca bastante nessa ferida, que foi colonizado e muitas vezes até catequizado por algumas pessoas que viam a riqueza como um problema, como até pecado ter riqueza, quando a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e se associou a riqueza ao negativo uso da riqueza, que é diferente. Amém? Dinheiro, gente, não é bom e nem ruim, é só dinheiro. Ele pode ser utilizado para o bom e para o mal. Do que você está falando, Romulo? Eu estou falando que pensamento é só um pensamento. Ele pode ser ruim e bom. Amém? Ele pode ser inspirado por Deus ou não ser inspirado por Deus. E aí você vai ter que aprender a discernir isso. E aquilo que Deus já começa a dizer para Adão. Quem te disse isso? Quem te mostrou isso? Eu quero começar mexendo com você essa noite. Quando você coloca um projeto em seu coração e aquela voz de dentro, aquele pensamento que vem do nada, diz que esse projeto não vai dar certo. Quando você projeta a imagem que Deus falou de você, diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou a imagem do meu pai. Eu acho que você não está acreditando muito em você não. Então você vai me ajudar para ver se essa pessoa do seu lado acredita no que você está dizendo. Olha para a pessoa e diz assim: você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é a imagem de seu pai. Isso é algo que Deus construiu em você. Você é filho e filho de Deus. Eu não sei se você entende. Eu não estou com o Mateuzinho aqui. Mas a gente olha para uma criança. Está quantos meses, Larissa? De 6 meses. Fisicamente, Larissa postou com todo orgulho. É quase uma cópia. E já vemos traços físicos de Larissa na criança. De Juninho, claro. Dos pais na criança. Mas Larissa já identificou, conversando comigo, só eu já vejo traços emocionais. Eu já vejo traços de personalidade de Juninho, de temperamento nele. Entenda, um pai imprime geneticamente nos seus filhos traços físicos e psicológicos. Concorda comigo, sim ou não? Você já viu que parece até que Deus é bem-humorado, que algo que a gente não gosta da gente, a gente termina tendo que lidar nos nossos filhos? Quem é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo. Parece que Deus é bem-humorado. Se você tem aquela pessoa geniosa, bem geniosa, normalmente seu filho ou filha nasce com aquele seu gênio para você saber como é bom lidar com você mesmo. De certa forma, a genética imprime em nossos filhos e filhas, aleluia, um pouco daquilo que somos, naturalmente, geneticamente, até do nosso caráter, do nosso temperamento. Agora eu quero dizer que o fato da genética imprimir não quer dizer que ela seja determinante. Porque por mais que a genética fale, por mais que o sangue fale, deixa eu trazer para uma linguagem mais simples, por mais que o sangue fale, por mais que o que a gente chama no nosso Nordeste de puxar, eu puxei isso, amanhã eu puxei isso, apainho, há um puxar que você pode puxar diferente que está nesse livro, a Bíblia. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder e o direito de serem chamados de filhos de... Você concorda comigo que quando Deus fez Adão, lá, lembra de Adão, o primeiro Adão, que Deus formou ele do pó da terra? Amém, irmão? De quem Adão puxou tudo? Diga: de Deus. Diga: Adão era a cara de Deus, porque ele foi feito de Deus, ele veio geneticamente de Deus, ele foi totalmente criado por Deus, sim ou não?
Amém? A partir dali, todos os homens vieram de Adão. Então nós herdamos, infelizmente, quando Adão pecou, um pecado que veio de geração em geração. Essa impressão genética e espiritual do pecado foi de homens e mulheres impresso por Adão e sua descendência até Cristo. Aí vem Jesus. Aí quando chega Jesus, ele embaraça tudo. Ou melhor, ele arruma tudo. Por que ele arruma tudo? Porque ele nos dá o direito de ser igual ao primeiro Adão. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. A realidade da nova criação é você ser feito novo de novo. É você ter uma natureza agora recriada em Deus, livre de qualquer passado, de qualquer pecado, de qualquer herança do seu passado. Do que você está falando, Rômulo? Você não precisa mais puxar aquilo que não está em linha com a palavra, aquilo que já não faz parte da personalidade do seu pai espiritual. Quando você diz sim a Jesus, é isso que está escrito lá em João. Aqueles que creem, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu mexer um pouquinho com você. Como é teu nome, Benção? Como é teu nome? Liane. Liane é filha de Adriele e Diego. Amém? Liane é filha de Adriele e Diego. Mas no momento que Liane confessa Jesus, 70 vezes 7, me perdoe, eu não vou lhe expor, tá? É tranquilo. Ela, além de um laço sanguíneo, claro, olha a cara dela, minha filha, é a cara da mãe. Não tem como negar de onde veio. Além de um laço sanguíneo, claro, Liane herdou agora um laço espiritual, uma herança genética espiritual. Uma descendência chegou, obrigado Espírito Santo. Espiritual, ela não é só descendente de Diego e Adriele, não é só fruto de Diego e Adriele. Ela agora é descendente de Deus. Amém? Ela é herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Ela é filha de... Como filha, ela tem impressa no espírito dela a personalidade de Deus. E eu quero dizer para você, e começando a quebrar isso essa noite, a personalidade de Deus é corajosa. Deus não tem uma personalidade covarde e medrosa. Ah, pastor, mas eu fui criado em um ambiente em que toda hora me tolhiam. Em que minha mãe dizia, minha filha, tenha cuidado com isso, cuidado com fulano, você não pode confiar em ciclano, você não pode sair de casa. Eu fui criado debaixo de um sentimento de medo que até hoje me limita, é verdade, querido. Até hoje ele pode ter te limitado, você pode ter sido criado debaixo dessa fortaleza de medo e de pavor, mas eu quero dizer para você que Jesus na cruz já resolveu isso e lhe ligou direto com Deus e nele você tem coragem e ousadia. Está na hora de, em nome de Jesus, você acreditar naquilo que Deus diz de você e começar a quebrar fortalezas, porque não precisa ser mais assim. Sabe, se até agora sentimentos e pensamentos te limitaram, é porque você não descobriu a natureza que você recebeu, uma nova natureza em Deus, que você não precisa ser mais assim. A influência daquilo que nos cercou pode ter nos limitado e nos influenciado. E isso pode ter, não, nos influenciou e limitou. Do que você está falando? Você fala português, você nasceu no Brasil, querido. Se tivesse nascido no Japão, seu idioma não era o português. Você foi influenciado e muita coisa boa, mas sabe, existe uma coisa ruim nisso. E essa parte ruim não precisa ser assim. Eu vim dizer essa noite para você que não precisa ser assim. Sabe, está na hora de você não aceitar qualquer pensamento que limite você, na sua vida ou em Deus. Qualquer pensamento negativo, de culpa, de tristeza, de frustração, de decepção ou de medo, que tem tentado lhe parar. A partir de hoje você não vai aceitar mais isso, se conectar em Deus, entender que você veio dele, para uma nova vida. Uma das fortalezas que o diabo tem utilizado para prender muitos pensamentos, essa fortaleza de você não saber que você é filho de Deus. Esse engano de você desconhecer quem você é. E como Satanás trabalha nisso, cara? Como o diabo trabalha nisso, ele tentou trabalhar nisso até em Jesus. Quando ele chegou para Jesus, ele disse, se tu és filho de... Ele questionou se Jesus era filho de Deus. Você acha que ele não questiona você? Querido, quem disse sim para Jesus? Quem já disse sim para Jesus? Levanta a tua mão, sério aí, vai. Faz um compromisso. Amém? Esses dias eu fiquei todo feliz, Pedro com a Bíblia na sala de aula.
Ele está lá com a Bíblia, viu? Ele não sabe ler direito não, mas ele está com a Bíblia, ele está dizendo para todo mundo, ó, eu uso Bíblia, eu sou crente. Vai, diz para todo mundo que está aqui em casa que você é crente, levanta a mão. Quem disse sim para Jesus? Na hora que você disse sim para Jesus, você é filho de Deus, querido. Não deixa o diabo questionar isso. Não permite nenhum pensamento entrar em sua mente que diga contrário a isso. Porque vai chegar. Vai chegar o pensamento, que quando a pessoa erra, isso aconteceu comigo, pode ser que não tenha acontecido com você. Nesse trajeto teve momentos em que eu errei. E quando eu erro, muitas vezes o diabo foi lá bater na porta e dizer: ei, tá vendo? Você errou. Você não é crente não. Você não é filho de Deus não. Você é do mundo. Você não é esse homem não. Você é aquele do passado. Talvez tenha sido só comigo. Mas sabe quando esse pensamento, diga que é só um pensamento. Diga, é só um pensamento. Quando esse pensamento chegou, que é só um pensamento, ele não encontrou em mim uma fortaleza, não teve onde ele guardar, porque eu sei quem eu sou filho de Deus. A Bíblia diz: filhinhos, eu digo para que não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado para com o Pai, se arrepende logo, querido. Não sei se você entende, evangelho, história com Deus, não é de quem não cai, é de quem sabe se levantar. Ministro, que pregação esquisita é essa? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Moisés caiu? Se levantou. Me mostra um grande homem de Deus, que você olha para ele e não vê que ele voltou. Caiu, se ergueu. O Salmo 51 é uma oração de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Caiu, se levantou. Pastor, você está me estimulando a cair? De jeito nenhum. Mas aprenda o caminho do arrependimento, querido. Porque no momento em que você tropeçar, você sabe o pai que tem que recorrer. E você não duvidará do fato de ser seu filho. Eu tenho um bebê, querido. Às vezes ele faz isso 3 ou 4 vezes, ou até 5 vezes. E a gente dá graças a Deus por isso, por dia. Mas quando ela se suja, eu não jogo ela no lixo, querido. Quando ela está lá e está toda sujinha, eu coloco ela na cama com todo carinho, querido. E faço toda uma limpeza. E menina é mais delicada. E eu pego a sujeira e jogo fora. E deixo ela limpa de novo. Do que você está falando, Rômulo? Deus não faz diferente com você, querido. Quando você erra, quando nós erramos, Deus não quer nos jogar no lixo. Ele quer tirar o lixo de nós. Tirar o pecado de nós, porque o pecado atrasa, o pecado destrói, o pecado separa, o pecado prejudica você. O pecado gera uma inconsistência, gera um cauterizar na mente em relação à sensibilidade da presença de Deus, te distancia da presença do Espírito Santo, que é o teu guia. Amém? Mas eu quero dizer para você, essa noite falo debaixo de uma inspiração de Deus. Deus não lhe joga fora, Deus não desistiu de você. Ele quer tirar tudo de errado que chegou e está em sua vida e preservar você, porque Ele te ama, Ele é Pai. Agora, qual é o sofisma? Você não é filho de Deus, você não é crente, você nasceu para isso não. Só chega para mim isso? Não, gente, chega para todos nós. Ele diz: você não é crente não, você não é filho de Deus não, isso não é para você. Sabe, querido, um sofisma terrível da desistência. Todo grande homem de Deus ou de negócios, de sucesso, já teve inúmeras vezes de fechar uma porta atrás dele chamada desistência. E ela se abre como se abre para todos eles. Principalmente nas fases em que ninguém está vendo, nas fases em que o resultado do processo que ele está vivendo ainda não é visto. Nessa fase base, onde você está plantando e ainda não está vendo nenhum tipo de colheita. A porta da desistência, ela está aberta com a sinalização dizendo: volta. Pergunta a qualquer empreendedor de qualquer ramo de atividade, quantas vezes ele pensou em fechar desistir daquele ramo. Querido, provavelmente no dia que você perguntar, ele já pensou umas 3 vezes. Mas diga comigo, um pensamento é só um pensamento. Diga, um pensamento é só um pensamento. Quando esse pensamento chega, ele procura um sofisma, uma fortaleza. Qual é a fortaleza? Que você é um fracassado, em que nada que você faz prospera. E se esse pensamento encontrar essa fortaleza dentro de você de fracasso, essa característica em você, de você se ver
como um fracassado, ele vai encontrar uma guarida ali e vai lhe desmotivar e desanimar. Mas se em nome de Jesus você já entendeu que você é mais do que vencedor, e essa fortaleza está quebrada, em nome de Jesus esse pensamento vem e ele vai. Porque quando ele chegar e dizer desista, ele diz assim, não posso. Porque não somos daqueles que desistem, daqueles que retrocedem, eu sou daquele que avança. Fecha a porta da desistência, querido. Fecha a porta da desistência, querido. Você sabe por que muitas vezes a gente está sendo tentado a desistir? Porque estamos dando muita trela ao diabo. Não alimente esse tipo de pensamento. Responda aos pensamentos que vêm contrário à palavra com a palavra. Vou voltar aqui, ó. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Quem anda te dizendo que essa sua ideia não vai dar certo? Quem anda te dizendo que você não vai terminar esse curso? Quem anda te dizendo que você não vai fazer essa viagem? Quem anda te dizendo que seu ministério não será produtivo e efetivo? Quem anda te dizendo que você já não vai mais constituir família? Quem anda te dizendo que você não vai comer o melhor dessa terra? Quem anda te dizendo que você não sabe cantar, pregar, ministrar ou fazer nada para Jesus? Quem anda te falando aquilo que é negativo? Percebe que isso não é a voz de Deus? Meu Deus. Se esse pensamento encontrar uma fortaleza dentro de você, o que é essa fortaleza? Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que Deus me deu. Eu não tenho convicção do projeto de Deus na minha vida. E aí entra qualquer outra coisa que abrace ele termina lhe desanimando, lhe desmotivando. Mas está na hora, querido, de nenhum pensamento encontrar mais lugar dentro de você. Quando ele chegar, diga só um pensamento. Diga só um pensamento. Diga só um pensamento. Deus chegou para um homem chamado Josué e disse, olha, ele sabia, Josué tinha falado com Deus e visto que o desafio era enorme, era liderar uma equipe, liderar um povo de milhões de pessoas, aonde esse povo tinha sido liderado por um homem que a Bíblia chama ele de Deus com D minúsculo. Um homem que simplesmente, gente, foi usado por Deus para escrever o que nós chamamos de Pentateuco. Quase todo o início da Bíblia foi escrito por ele, Moisés. E esse homem estava substituindo Moisés. Que desafio! Deus disse para ele, olha, medita, diga pensa. Diga pensa. Diga pensa. No livro dessa lei. E meditar é até mais do que pensar. É pensar e falar. É pensar e falar para si mesmo. Naquilo que está escrito. Sabe, você quer ver esses pensamentos negativos, esses pensamentos de derrota, de frustração e de medo ir embora? Começa a meditar e falar aquilo que está escrito no livro da lei. Começa a meditar e falar aquilo que Deus diz sobre você. Começa a meditar e falar aquilo que Deus pensa sobre você. Começa a meditar e falar na nova pessoa que Deus fez em você. Sabe, querido, porque quando o diabo olha para mim e traz um pensamento de fracasso, ele está trazendo uma foto minha do passado. Ele não achou mais nem no Face, foi lá no Orkut. Ele está trazendo algo que um dia eu fui, para tentar expressar algo que ele quer que eu seja hoje. Satanás, não sou mais. Um dia você pintou essa foto de fracasso em mim e eu acreditei. Mas eu não acredito mais em suas palavras, eu acredito no que a Bíblia diz sobre mim. E o pensamento em que eu acato é um pensamento do meu Deus que diz que eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia, diga tudo eu posso. Eu amo isso, porque quando a gente fala isso, alguém chega e diz, pastor, olha o contexto. Ele está falando de passar provação, passar luta, mas entenda, se ele está dizendo que pode passar lutas e dificuldades com Deus, imagine a bênção, a manifestação da bênção. Se você pode passar aperto com Deus, imagine a glória. Hein, crente? Hein? Você tudo pode naquele que te fortalece? Ou a situação continua dizendo quem você é? Ou a circunstância continua limitando a sua fé ou não? O meio diz quem você é, ou você está modificando o meio pelo poder que está em você? Você continua sendo o peixe do mar, cercado de sal,
mas insosso, cercado de circunstâncias, mas não se abalando com ela. Como isso é possível, pastor? Meditando na palavra e acreditando no que Deus diz. É simples. Pastor, é porque você não está vivendo. Sim, querido. Esse pensamento se fortaleceu dentro de você, porque um dia você ouviu algo negativo, que entrou dentro do seu espírito como um pensamento seu. O diabo jamais vai falar na terceira pessoa. O diabo não chega para você e diz: Renata, não faça isso. Não, ele entra como um pensamento seu. É um pensamento em primeira pessoa negativo, é uma seta maligna. Quem te disse isso? Pastor, você está espiritualizando. Não, querido. Só o que eu escuto na minha trajetória, pastor, eu estava todo animado, aí de repente veio uma coisa. Subiu um desânimo. Do nada, sabe, imagina só, a gente gosta muito desse texto, essa história é maravilhosa. Está lá Davi, Golias esbravejando. Cadê o homem Israel? Cadê o homem Israel? Imagina, irmão. Se Davi, quando chega lá, você acha que não chegou para ele não, filho? Olha o tamanho do homem. Ele é grande. Olha o tamanho, a Bíblia diz que o arco que ele usava era maior do que um eixo de uma roda de um veículo. O cabo era tudo grande. Mas sabe, querido, Davi olhou para a situação, e olhou para Deus, olhou para a situação de novo, olhou para Deus. Quem é esse? Não se irrite com o que eu vou dizer, como diria o filósofo Chaves, é? Não se irrite, não se irrite. Se você está olhando para a situação e ela está só crescendo, está faltando aquela sua olhada para a referência. Porque em vez de olhar para a situação e olhar para Deus, você está olhando para a situação e olhando para a imagem distorcida de você mesmo. Olha o problema e olha para a imagem distorcida de você. Porque se você vê quem você é e quem está em você... Uau! O que está dentro de você é infinitamente maior do que tudo que tem se levantado contra a sua vida. Qual é a fortaleza que tem tentado limitar você? Sabe, um dia o diabo quis dizer para mim que eu não seria capaz de falar em público. E eu acreditei. Porque eu tremia, eu gaguejava. Glória a Deus por quem fala em público gaguejando. O nervoso não parou ele. Porque tem gente que nem começar gaguejando começou. Glória a Deus com quem cantou sem fôlego. E fora do tom ou fora do ritmo. Glória a Deus por quem errou todas as notas na primeira vez que tocou. E insistiu para a segunda e para a terceira. Porque teve gente que ouviu uma voz que dizia assim: isso não é para você. E ficou pelo caminho. Glória a Deus por quem entrou na faculdade nas primeiras matérias e olhou e disse: eu não vou conseguir acompanhar isso não. E continuou, e continuou. Às vezes tirou uma nota ruim, e continuou, e continuou. Porque ralou e conseguiu e venceu. É só um pensamento. Entro lá em casa, tenho uma conversinha com os meninos. Falo muito neles hoje, né? Mas, às vezes a gente vai e diz assim: pai, vamos fazer isso. Eu não quero, pai. Eu não quero. Aí eu chego para ele e digo: olha, vem cá. Aprenda a ser. Você tem... Começando a vida agora. Não... A gente não faz o que quer. A gente faz o que precisa. Pode me ajudar? Diz para a pessoa que está do seu lado aí: você não vai fazer muitas vezes o que quer. Você vai fazer o que precisa. Se muitas vezes você deixar de fazer o que quer pelo que precisa. Escreve essa aí. Se muitas vezes você deixar de fazer o que quer para fazer o que precisa, você vai ter os resultados que você quer.
Agora, se você deixar de fazer o que precisa para fazer a sua vontade, você vai ter os resultados que você não quer. Cartilha lá em casa é assim. Aprende a ir para a igreja sem querer. A orar no dia que você está com menos vontade de orar. A ler a Bíblia sem aguentar nem olhar para os textos. E aí a voz vai vir dizer assim, para que você está lendo? Para ser mais crente, diga para a voz. Você está... Nenhum ministro que você vê, que Deus está colocando ele, querido, em alguma posição, faz o que quer. Faz o que é preciso. Se o que é preciso coincidir com o que quer, glória a Deus. É assim os atletas, sim ou não? Se o que é preciso para você ter uma boa condição física é no dia que você quer, beleza. Mas no dia que você não quer, você se levanta e vai, homem. Diga, porque tem que ir. Sabe, querido, quando você acredita no projeto de Deus, em quem Deus fez você, circunstâncias não param mais você. Adversidade. Eu estava meditando nessa palavra hoje, eu digo, rapaz, que povo perigoso esse povo crente. Você já parou para pensar? Jesus chegou, eu estava meditando nisso hoje, Jesus chega, olha o que essa palavra faz. Jesus chega, pega 12 homens, na verdade ele começou ensinando dezenas, mas ele separou 12 para mais perto. Homens que não tinham capacidade natural nenhuma desenvolvida. Homens que você pode olhar as histórias dos evangelhos, eles brigavam entre si, estavam de longe no top 1000 das pessoas mais qualificadas de sua época para fazer o que tinham que fazer. Ensina eles, mostra o que estava sendo feito por eles, o que o próprio Jesus estava fazendo de restaurar a comunhão entre Deus e os homens e mudar essa natureza humana. Transforma a vida deles, transforma a mentalidade deles. Aí homens que negaram e fugiram, escreve isso. Homens que negaram e fugiram. E um dos evangelhos diz que quando Jesus foi ser preso, Tayane, tinha um discípulo, que eu não sei o que aquele camarada estava fazendo, enrolado com um lençol. Ele disse que era um jovem, estava enrolado com um lençol. Na hora que foram prender Jesus, ele correu, que agarraram o lençol, ele saiu nu. Homens que fugiram e deixaram Jesus sozinho. Depois que receberam a unção e se revestiram da revelação que Jesus trouxe, daquilo que Jesus fez por eles, foram capazes de entregar a própria vida por Cristo. Homens que negaram, agora confessavam. Homens que fugiam, agora iam para cima. Homens que ficaram destemidos, em que nada mais os paralisava. Você entende isso? Quando nós entendemos quem somos em Deus, querido, nada nos paralisa. Você não é mais um pecador, você é um santo. A sua mente é renovada pela palavra dia em dia. Sabe, eu fico vendo a influência do mundo. O mundo chega para uma pessoa e diz, não, você não é menino, você é menina. Chega para uma menina e diz, não, você não é menina, você é menino. E tem gente que acredita nisso. Sabe, querido, eu acredito no que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz. Eu não sou o que eu sinto. Eu não sou o que eu penso fora da palavra. Eu sou o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas às vezes eu ainda penso que não sou nada, porque sua mente ainda está sendo renovada. Tenha calma, o software está atualizando. Quando a última versão sair, alinhada com a palavra, você vai ver que esses bugs foram tudo embora. Se conecta com Deus, querido. Sua família vai ser alcançada. Sua casa vai ser transformada. Você vai começar a viver a vida que Deus propôs para você. Que não é uma vida que não tem adversidade, nem aflições. Eu não estou dizendo isso. Mas uma vida que você vai olhar e vai dizer assim, eu estou com bom ânimo diante das adversidades. Uma vida que as adversidades não vão te dobrar mais. Elas não vão ditar quem é você, nem o que você é, nem o seu dia, nem vão mexer e nem moldar a sua alegria. Elas não vão paralisar os seus sonhos. Elas não vão nem tentar. E é interessante isso, que quanto mais você tem revelação de quem você é, mais firme você fica e menos o diabo lhe tenta. Quer ver nessa área que você está sendo tentado, o diabo ir embora? Começa a responder com a palavra. Agora, enquanto ele vê que ele lançou uma seta, você acolheu. Lançou uma seta, você acolheu, ele se anima com isso. Responde ele com a palavra.
Responde ele com a palavra. Na área que você está sendo tentado, responde ele com a palavra. Diz o que Deus diz sobre você. Diz o que Deus diz sobre a sua família. Diz o que Deus diz sobre as suas finanças. Diz o que Deus diz sobre os seus negócios. Começa a cooperar com Deus em declarações e confissões. Começa a produzir, aleluia, pensamentos. E colocar literalmente para dentro de si aquilo que a palavra diz. E enche sua mente com a palavra. Alguns monges tentaram fazer isso, parar de pensar. Vou meditar aqui, com muita meditação, eu vou esvaziar a minha mente. Consegue não. A sua mente, ela não para. Você só consegue substituir um pensamento por outro. Eu só consigo segurar você aqui e a sua atenção aqui, nesse momento, se de alguma forma eu chamar a tua atenção para lhe prender ao meu discurso. Eu vou substituir aquilo que você estava pensando, que seja o jantar, a casa, o cansaço e a dor nos pés. Eita glória. Por um pensamento diferente. Do que você está falando? Você só vai conseguir tirar esses pensamentos de derrota, de desistência, de frustração, de autocomiseração. Meu Deus, como essa fortaleza travou a minha vida. Disseram que eu era um bichinho, um inho. E eu acreditei nisso. Sabe, às vezes até com carinho. Maninha cria o bichinho. E eu acreditei nisso. Sabe, aquela mãezinha que chega, meu bichinho. O bichinho. E o menino quando fala, chega e fala mãe hoje. Mãe. Que bichinho que é, rapaz? Eu gosto do quartel Dona Chirlana. Essa é em homenagem à senhora que está em casa. Bora, menino, seja homem. Se apruma. Que bichinho que é? Você é filho de Deus. Amém, querido? Autocomiseração não vai levar você a nada. Ai, pobre de eu. Que pobre o quê, rapaz? A Bíblia te chama de rico. Amém? Isso é uma fortaleza que muitas vezes encontra guarida alguns sofismas. Mas eu tenho certeza, querido, que nós somos revestidos com o Espírito, temos a palavra em nós. Amém? Sabe quem vocês são? Poderosos em Deus. Vocês têm a mente de Cristo. Nunca mais diga, pelo amor de Deus, que eu sou burro, ignorante. Eu não consigo aprender, você consegue. Quem aqui sabe fazer uma coisa que antes pensava que não poderia fazer? A capacidade de aprendizado está em você, naturalmente. E com o Espírito de Deus mais ainda. Você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Quem Deus já levou para fazer coisas que jamais sequer pensou em fazer. Quem já andou em lugares que jamais pensou em andar. Sabe, Deus vai te levar mais longe, vai te fazer viver coisas maiores do que você tem capacidade de pensar. Porque você tem que dizer sim. Amém? Acatar os pensamentos de Deus e rejeitar qualquer pensamento contrário à palavra. Quero pedir o louvor para voltar lá para o cantinho deles e vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. Aleluia. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Homem com homem, fica aí perto de uma mulher. Deu cabimento, viu? Aí você pega o cabo assim, a moça fala assim, mexa com ele mesmo, e assim, ó, ei, nada vai te parar. Nada vai conseguir deter você. Nenhum tipo de pensamento limitante, nada vai parar você. Levante suas mãos. Eu quero orar com você. Espírito Santo, o Senhor é aquele que traz revelação da tua palavra. Nada literalmente desce ao nosso coração se não vier traduzido, interpretado, codificado pela unção. Eu oro, Pai, por esses jovens, que qualquer invólucro de coisas, de pensamentos, qualquer fortaleza que tenha sido construída de alguma forma para limitá-los, que isso seja quebrado agora, em nome de Jesus. Sem limitações. A tua palavra fala, nos compara como águias e sobre visão de águia.
E uma coisa eu sei, que uma águia vê longe. E eu quero te pedir algo, Espírito Santo, faz essa pessoa ver longe. Traz sobre ela agora uma visão, além da sua capacidade natural de enxergar. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Nós estamos em um ambiente espiritual. Há um soprar de Deus sobre a tua vida essa noite, trazendo sobre você uma nova visão. Uma visão de alargar coisas, de alargar tendas, alargar visões. Um alargar de pensamentos e visões. 70 vezes 7 multimídia. Um alargar de visões. Já vivi com Deus o suficiente para fazer isso que eu estou fazendo essa noite. Pegam as mãos de vocês. Pai, obrigado por um alargar de visão, por um alargar de pensamentos e de percepções no Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nada te limitando mais. Nada te limitando. A unção do Espírito te levando a novos níveis. Eu vejo Deus ampliando a sua visão. Ninguém pode fazer pequeno quem Deus fez grande. Em nome de Jesus. Circunstância não para nem lhe define. Em nome de Jesus. Grandes visões, grande visão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nem tudo você está entendendo, mas há um momento de grandes visões, grandes coisas que serão compartilhadas contigo, que você viverá. Muita coisa que você vê hoje, você viverá amanhã e vai identificar como compartilhado contigo nesse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ei. Eu te amo, Deus. O Senhor é a minha fortaleza. Nós não somos, aleluia, aqueles que fazem algo e Deus traz um cooperar. Não, nós cooperamos com aquilo que o Senhor está fazendo. É tudo teu, Senhor. É tudo teu. Aleluia, uma nova visão para a sua família, para a sua casa, para a sua empresa. Sonhos que estavam adormecidos, sendo acesos e reacendidos agora. Deus não é aquele que apaga o pavio que está fumegando e quebra a cana, aparta a cana que está quebrada. Ele é aquele que restaura todas as coisas. Então Deus restaura hoje projetos e sonhos. Deus restaura hoje, acelera ministérios. Acelera ministérios, Nicola. Deus é aquele que acelera ministérios, que acelera propósitos, acelera a unção. Aleluia. E vem sobre você nesse tempo uma unção maior. Aleluia, de ensino, de compartilhar a palavra e experiências com Deus. Eu creio, porque creio, eu vejo sobre a sua vida uma unção, onde pessoas serão curadas através do toque das suas mãos. Manifestações de poder. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Viveremos o novo do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar.